Rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui, presta bem atenção nesse recado para você que é palmeirense e quer acompanhar o Palmeiras no Mundial por um preço acessível, cara. Nova parceria Mil Grau e Sunway Turismo, eles que levaram os palmeirenses aí para o Mundial de Dubai/Abu Dhabi em 2022, vão levar os palmeirenses para os Estados Unidos agora por um preço bem acessível. Pacote completo, você só embarca, tá? Seguinte, pacote completíssimo, pronto para quem quer viver o Mundial do Palmeiras nos Estados Unidos do jeito certo. Como que funciona aqui a Sunway Turismo? Tem QR Code aqui embaixo, tá? Tem QR Code, tem link aqui nos comentários fixado. E o que acontece aqui? Cara, você tem passagem de ida e volta com bagagem despachada, você tem hospedagem e hotel bom, tanto em Nova York quanto em Miami. Os 3 ingressos para os jogos da primeira fase estão garantidos, eles conseguem disponibilizar o ingresso para você, que é transferível pela FIFA, tá? São ingressos certificados pela FIFA. E você também tem transfer, você tem todos os transfers organizados do aeroporto ao hotel, do hotel para o estádio, e você tem até seguro saúde internacional incluído. Então, é um pacote realmente completo, você não vai ter dor de cabeça nenhuma aí. Mas lembre-se, é realmente para você não se preocupar com nada. E o mais importante, tudo isso está feito por uma agência, que é a Sunway Turismo, os nossos parceiros. Eles já levaram, já tem experiência nisso, já levaram palmeirenses lá pro Mundial de Dubai/Abu Dhabi. Então, não é aventura, é experiência. E só deixar claro aqui, nós estamos aqui para divulgar, tá? Qualquer coisa que seja referente à execução, alteração de pacote, né? Ou até você analisar se é para você ou não, se é o seu momento ou não de ir para o Mundial, aí a responsabilidade fica inteiramente sua, tá? Nós aqui trabalhamos como divulgadores e não fazemos parte de nenhuma parte da execução da Sunway Turismo, tá? Mas se faz sentido para você, dá uma olhada, porque tá muito profissional. QR Code aqui na tela e o link nos comentários aqui e também fixado no vídeo, beleza? Vamos pro vídeo. E hoje tem um dos jogos mais difíceis, geralmente, para o Palmeiras. Internacional no Beira-Rio. Retrospecto horrível, mas o momento é bom. Então, pode ser que seja aquele famoso. Vocês lembram aquele 2016 com o gol do Eric que a gente venceu, quebrando um tabu? Quem sabe hoje não tem um Eric pro meio, né? Vamos falar sobre o jogo aí, Palmeiras e Inter e Palmeiras. Eu trouxe ontem o Baldasso falando, Bruno, e é uma verdade, né, que a gente não se ateitou. O Palmeiras tem uma sequência difícil, mas o Inter tem só um Grenal depois desse jogo. Então, ele mesmo falou, pô, eu perderia ou empataria esse jogo se fosse para ganhar o Clássico. Então, pesa muito, né, o jogo antes do Clássico. Não sei se os caras vão poupar exatamente, não vão, mas tem aquele lance mental, né? Entrar no jogo já pensando no outro. E hoje, pelo menos foi comentado que o Abel, ele pode poupar, né, o time, pode dar uma mexida no time, não poupar, mas deve dar uma mexida no time, deve dar uma mexida na formação. E, meu amigo, contra o Internacional, aqui dá para falar que é o único time que nos confrontos diretos a gente leva muita desvantagem. Ó. Acho que em todas as competições aqui foram disputados 92 jogos entre os dois times, 38 vitórias do Internacional, 26 empates e 28 vitórias do Palmeiras. Então o Internacional tem, não sei se uma larga vantagem, né? Mas uma boa vantagem dos gaúchos aí. E na casa do Internacional foram 47 jogos disputados, 27 vitórias do Internacional, 15 empates e 5 vitórias do Palmeiras. Então, meu amigo, precisa mudar isso aí, hein? Eu sei, né, cara? Desculpa ser o profeta do caos aqui, mas eu tô só trazendo as estatísticas, tá? Já o do Palmeiras, aqui em casa o Palmeiras manda, né? Em casa o Palmeiras disputou 45 jogos, foram contra o Internacional, foram 11 vitórias do Internacional, 11 empates e 23 triunfos do Palmeiras. Aí o Palmeiras realmente sai na frente. Mas enfim, nada que, sei lá, em 3 ou 4 anos dá para chegar, né? Em 3 ou 4 anos, se jogar direitinho com os caras aí, dá para chegar. Mas é até bom a gente trazer os números, porque é típico jogo que pode ser que o Palmeiras, ou não, nem não jogue tudo tão bem, mas não seja igual contra o Corinthians, por exemplo, e já rola aquele, pô, foi só ilusão e tal. Não, mano, é normal, cada jogo é um jogo. A gente já falava aqui que a gente já tava tendo facilidades no derby, era só fazer o gol antes, né? Era só aproveitar a chance que ia dar bom, e deu. Agora, contra o Inter é outra parada. Mas eu assisti o último jogo do Inter contra o Fortaleza. É um jogo difícil lá fora, né? Geralmente lá no Castelão é complicado para qualquer um. Mas o Inter não foi bem no jogo, individualmente, né? O Wesley, que inclusive a gente vai trazer a escalação, o Wesley, pelo menos uma lei 2 a gente se livrou, né? O Wesley tá fora aí por desconforto, o Wesley não foi bem. E o Alan Patrick não tinha jogado, jogou o irmão do Romero lá, que também, né, bem abaixo, assim. Então eles fizeram um jogo bem abaixo do que está sendo apresentado, né? Mas a provável escalação deles atualmente, para hoje, né?
é o Antony no gol, não é o Antony do Betis, o Prime Antony, o Roger, Vitão que era do Palmeiras, né? Aguirre, Bernabei, que olha, falamos dele aqui na janela, né? Fernando, Bruno Henrique, baita dupla de volantes aí, ou aí tem uma lei do ex, né? Alan Patrick também, lei do ex, Oscar Romero, Vitinho e Ener Valencia. É um ótimo time, né, mano? Inclusive, não quero jogar pro lado deles, mas tirando o Ener Valencia, que é inimigo da Libertadores, é um baita time com cara de Libertadores aqui, né? Aí uma coisa eu tenho que ressaltar, eu não sei se você mencionou isso no vídeo, o Inter tá 17 partidas invicto. O Inter não perde 17 partidas. E os caras vieram do empate aí contra o Fortaleza, né? E o Palmeiras é ascensão, né, cara? É um período de ascensão. O Palmeiras tem 3 vitórias aí consecutivas. Vive um momento de ascensão, 4 vitórias seguidas, perdão. Se você for somar Brasileirão e Libertadores, considerando o clássico contra o Corinthians. Então, o que eu penso? O Inter hoje, para mim, joga o melhor futebol do Brasil. Melhor que o Flamengo. Tô falando no momento, tá? 16 de abril de 2025. O Inter joga o melhor futebol do Brasil e tem o melhor camisa 10 do Brasil. Para mim, o Alan Patrick vive um momento melhor que o do Arrascaeta, mesmo os dois sendo muito pareados ali, né? Mas os caras jogam o melhor futebol do Brasil e tem o melhor camisa 10 do Brasil. Então, dadas as circunstâncias, um empate hoje lá eu considero um ótimo negócio. O famoso, aquele meme, né? Você faria esse acordo? Eu faria esse acordo. O empate contra o Inter lá no Beira-Rio hoje seria um ótimo negócio. Só que a gente, o Palmeiras consegue jogar para ganhar, viu? Sim. Acho que o Palmeiras consegue jogar para ganhar. Quando saíram a tabela aí, os primeiros jogos, a gente já falou, pô, se a gente conseguir fazer um começo aí legal assim, não precisa ser ganhado dos jogos, né, que a gente sabe que é difícil, mas por enquanto, de 3 jogos, né, 2 vitórias e um empate, 7 pontos, e aí hoje, dependendo do resultado, também tá dentro aí, né, e eles têm bastante gente fora, né, o Carboneiro, que foi um dos melhores contra o Fortaleza, com lesão na coxa, Juninho, o Rocher, né, o goleiro deles, Vitor Gabriel, Bruno Gomes, o Mercado, que é aquele zagueirão lá, o Lucas Drummond, aqui não tá, mas o Wesley também, como eu disse, teve um desconforto muscular e não joga, né? A ausência do Wesley é muito boa pra gente, porque o Wesley, inclusive, contra a gente joga muito bem, né? Parece que é uma coisa. E a provável do Palmeiras, eu não sei se era que você tinha visto, mas aqui tá sem mexer muito, né? Quer dizer, tá a mesma escalação contra o Corinthians, tá o Everton, o Mikael Gomes e o Fux, né? O Mikael, no caso, entrou com a lesão do Murilo, que foi confirmada. Piquerez, Emiliano Martinez, Richard Rios, Felipe Anderson, Estevam, Facundo Torres e Vitor Roque, mas pode ter alguma mexida aí também, né? Nessa formação que você colocou aí, parece que o Felipe Anderson e o Richard Rios, eles são 2 meias, né? Pelo menos é o que parece ali. Mas eu creio que só aqui, você recua o Richard Rios e adianta o Felipe Anderson. Então, e vale ressaltar também que o Marcos Rocha, né? Marcos Rocha, ele teve uma outra lesão nessa terça-feira e ficou mais uma vez na lista dos jogadores aí que não irão para campo. Então, o Palmeiras tem que usar o esquema praticamente que usou contra o Corinthians. Mas até pensando aqui em dinâmica de ataque, não sei se o Palmeiras vai esperar o Inter, vamos ver o que o Abel vai propor aqui nesse sentido, porque contra o Corinthians o Abel saiu trocando, né? Saiu atirando logo desde o começo do jogo. Aqui a gente tem um ataque bom para contragolpe, hein? Pelo menos esses 3 aqui, ó. Facundo Torres, Vitor Roque, que apesar de ser 9, é um cara de infiltração, é um cara de velocidade, e o Estevão, que dispensa comentários, uma boa oportunidade do Felipe Anderson pifar esses caras, né? E vamos ver como o Abel vai para esse jogo. Se ele vai procurar contragolpe, né? Muito contando com que o Inter, a iniciativa precisa ser do Inter por jogar em casa, por também precisar do resultado. E vamos ver o que o Abel prepara para isso aí. Mas tá com a cara do que o time vai jogar no contragolpe hoje. O Palmeiras, eu tava até falando sobre a sequência, por ter todos os jogos serem difíceis, talvez o Palmeiras enfrente muito poucas, talvez, né? Poucas retrancas, né? Porque a gente sabe que o Palmeiras tem dificuldade com retranca, mas me parece que nos próximos jogos a gente não vai ter muito. Talvez ali contra o Bolívar, que é um time mais fraco, só que os caras têm o fator altitude a favor deles também, né? E a gente tem um Bahia dentro de casa. Talvez o Bahia venha nesse lance de ser mais reativo.
Mas pelo menos hoje, né? Eu não acredito que o Inter vai ficar esperando o Palmeiras dentro de casa, então acho que vai ser um jogo mais aberto ali, o que me deixa muito feliz, porque o jogo contra o Cerro Porteño foi um dos jogos que mais me irritou nos últimos, nos últimos anos aí, e nem foi um jogo ruim do Palmeiras, é que a parada não andava, né? Isso daí nossa, é pior do que qualquer coisa, assim. E as ausências do Palmeiras, vocês já estão ligados aí, ó, Murilo, Bruno Rodrigues, Marcos Rocha, Lucas Evangelista, Veiga e Mike. O Evangelista é uma pena, na real é um trauma, né? Não chega a ser uma lesão, pelo que eu vi ali. Mas seria legal se ele jogasse mais para ter sequência, né? Mas, enfim, logo acredito que se recupere também. Enfim, cara, e outra informação também é a respeito do uniforme, né, cara, do Mundial. O Palmeiras que daqui 2 meses, hein? Falta pouquinho. Tava inclusive falando com o pessoal lá hoje do Palmeiras Nova York. Falta pouquinho para o Mundial, 60 dias, e o Palmeiras definiu o prazo de lançamento aí para a camisa do Mundial de Clubes. Se liga só aí. Os modelos da Puma, formação do nosso palestra, do Leonardo Barbieri, que acabou de divulgar aí no site. Um abraço para os rapazes aí do nosso palestra. Os modelos que vão ser exclusivos para participação do Mundial. E vocês bem sabem que o Palmeiras vai estar nos Estados Unidos, vai jogar contra Porto Alegre e Inter Miami, e vai ter um uniforme especial. A Puma está preparando, junto com o Palmeiras, 2 uniformes exclusivos para essa competição, e também esse planejamento ele é previsto para o início de junho. E vão ser 5 camisas em 2025, hein? O torcedor já tem que ficar esperto aí, que a coleção desse ano vão contar com 5 camisas de jogo, vão ser 2 uniformes agora, né? Foram, né? 2 uniformes lançados em janeiro, os outros 2 exclusivos para o Mundial, e o último, que é o mês do aniversário do Palmeiras, em agosto, mais um uniforme. E essas peças, cara, elas vão ser mais caras, né? Que vão ser usadas aí no mínimo 3 jogos, os 3 das fases de grupos, ou no máximo 7, dependendo se o Palmeiras chegar na final. E você está sentado agora? Pode sentar aí, eu sei que você está sentado, só eu que estou de pé. Essas camisas elas devem custar R$700 modelo torcedor e R$1.200 o modelo jogador. Esse deve ser o preço da camisa especial para o Mundial. Então, vamos ver, né, o que a Puma prepara. A Puma que já está 7 anos com o Palmeiras, renovou o contrato até 2028. Então, vamos ver o que a Puma prepara de especial para esse Mundial. Porrada, hein, velho? O valor, mas enfim, né? Uma ocasião especial nesse Mundial, mas realmente é um valor bem acima, assim. Eu acho que seria legal fazer uma opção mais barata, mas duvido muito, né? A gente já tá. As especulações aí desse valor tá dentro disso. Resta saber, pelo menos, vai ser uma camisa bem da hora, porque a Puma, assim, ela mesmo subiu o sarrafo nos últimos modelos aí, né? Tanto do ano passado quanto esse ano. A do ano passado, inclusive, garantiu uma renovação para eles, né? Porque tava todo mundo, pô, essa aqui é a última da Puma, os caras soltam aquela ali, não, pelo amor de Deus, os caras acertaram a mão nessa, né? E aí a desse ano também é bonita, as duas, né? Então, pelo menos, né, já que vai cobrar caro, solta um negócio da hora aí, né? Responsabilidade do lado deles aí. Mas o preço é difícil, né, mudar muito, porque as normais já estão, né, bem elevadas, então uma ocasião especial aí provavelmente seria nessa porrada mesmo. É impraticável, né? Salário mínimo 1.500 conto, camisa 1.200. Não tem nem Cara, como, né, rapaziada? Aqui não tem nem como discorrer muito sobre o assunto. Mas enfim, é assim que a banda toca, né? A gente não define como o jogo é jogado, mas é assim que as coisas são trabalhadas. Eu acho um preço absurdo, mas enfim, é isso. Palmeiras, novos uniformes, a gente trouxe para vocês aí escalação, trouxe também a questão do uniforme aí do Palmeiras pro Mundial. Deixa aí nos comentários, cara, o que você espera pro jogo de hoje? Você acha que é possível sair de lá com a vitória? Eu considero o Internacional hoje o melhor time do Brasil, que tem o melhor 10. Então, deixa aí o que você pensa a respeito. Será que dá pra gente beliscar 3 pontinhos lá? Empatezinho é bom negócio. Deixa aí nos comentários, por gentileza, é muito importante a sua opinião. Você que já é de casa, você tem que deixar seu like aí. Você que chegou aqui, não é inscrito no canal, mas curtiu esse vídeo que você acabou de assistir, por favor, faz o pacote aí, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho, faz tudo direitinho, seja um novo convidado aí, né? Seja um novo integrante do nosso canal. É muito importante pra gente que vocês deem essa moral aí pra gente. Perfeito, meus amigos? Obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, e hoje tem Palmeiras. A gente volta aqui no fim do jogo.
Valeu? Tamo junto.